Olá, boa noite a todos, um grande shalom. Estou abrindo mais uma live e nessa live eu vou falar sobre fatos polêmicos sobre o catolicismo. Coisas que eu já tenho trazido aqui no canal, estudos, e vamos falar, sobre muitas coisas que estão acontecendo agora no catolicismo, mudanças, reformas. Tem a questão do sínodo, que pelo que indica haverá grandes transformações. Já houve um sínodo na Alemanha e já começaram algumas mudanças. E nessa live eu vou estar trazendo esses assuntos. Aguardar um pouco, entrar mais pessoas e... Olá, Ruth, boa noite. Robson Moraes, Marcos, Mauser Batista, um grande shalom. Obrigado pela participação de vocês. Só vou dar mais um tempinho para entrar mais pessoas, para todos acompanharem. Eu estou começando a fazer esses testes com as lives. Eu consegui fazer uma configuração aqui para melhorar a transmissão. Então eu agora estou fazendo essas lives para adiantar mais os assuntos. Porque está um pouco complicado ficar editando os vídeos. E fazendo a live é um pouco mais rápido, avança mais. A gente tem acompanhado na mídia, as notícias que sempre tem trazido pra gente algumas atualizações. E não apenas sobre o catolicismo, mas sobre todo o sistema religioso, que é um dos assuntos chaves aqui do canal. Então eu quero trazer para vocês, essa questão aí do catolicismo. Muitos acreditam que o catolicismo está chegando ao fim, e isso não é uma teoria da conspiração. Isso é até profético, nós vamos ver aqui algumas referências. Cada vez mais temos notado que alguma coisa estranha está acontecendo no sistema religioso, tanto católico como protestante, né? Eu tenho analisado aqui as simbologias, fazendo leitura dessas simbologias subliminares ou leitura dos templos, da construção, e envolve também essa parte. Devido também a uma profecia chamada Profecia de São Malaquias, que é dentro do próprio catolicismo, que eles apontam que o tempo do papado está chegando ao fim, né? Então não é uma questão de briga de religião ou que protestante está falando que o catolicismo está chegando ao fim. Mas dentro do próprios setores do catolicismo, eles defendem também essa visão. Já existe, um racha interno dentro do catolicismo. E as profecias desse São Malaquias é algo que é bastante recorrente e tem sido bastante citado. O catolicismo ele passa por uma grande crise, e essas reformas que o Papa está realizando seria já, o anúncio dessa transformação. Muitos acreditam que de fato esse Papa seria o último. Eu tenho uma interpretação sobre essa questão de que esse Papa seria o último. Eu acredito que ele será o último dentro deste modelo de catolicismo, né? Dentro deste modelo. Então ele seria o último. Porque com o sínodo, que é um novo modelo de igreja, agora o público, assim, os religiosos vão ter a sua voz dentro do catolicismo, né? Que é o que eles sempre quiseram. Votar para que hajam algumas mudanças. Podemos usar como exemplo o sínodo da Alemanha, que depois, do sínodo começaram a haver mudanças internas na religião lá. Por isso que existe essa unanimidade sobre esse modelo sinodal, onde as decisões da igreja serão tomadas por votantes não apenas que integram o clero, mas também haverá o voto das mulheres e da comunidade. Algo que é inédito, no catolicismo. O sínodo aconteceu na Alemanha e está como prova, que realmente essas mudanças já estão sendo efetivas. Teremos um sínodo aqui
mais um sínodo em outubro. O Papa já tem se preparado para essas mudanças. Mas aqui neste vídeo eu quero falar sobre essa questão do catolicismo, como muitos defendem, como sendo a igreja que Cristo fundou. Será realmente que o catolicismo é a igreja fundada por Jesus Cristo? Vocês sabem que, de acordo aqui com a minha visão do canal, eu não defendo essa ideia, porque nós cremos que Jesus ele não fundou religião. Então começa por aí. Além do mais, né, o catolicismo ele ao longo dos anos e das décadas aconteceram vários escândalos, né? Muitos escândalos religiosos aconteceram ao longo dos anos. E isso não é novidade nem exclusividade do catolicismo. Claro que isso também acontece dentro do protestantismo. No entanto, como a religião católica é a maior religião do mundo, né? Então é necessário a gente fazer essa análise. O catolicismo ele tem uma lista de fatos polêmicos em toda a sua história. Então nós veremos aqui algumas citações desses fatos, para que nós venhamos ter uma síntese dessa questão aí. Ao longo do papado, houveram vários papas hereges. Muitos deles, né, cometeram coisas assim muito escandalosas. Poucos conhecem, né, a história desses papas, porque a própria igreja procura abafar, né? Podemos citar aqui como exemplo o papa chamado Alexandre VI. Este papa aparentemente gostava de ver cavalos trepando como entretenimento, né? Mas ele também se associou a festas pagãs e é citado o ano de 1501, onde ele participou do banquete onde havia uma luta de meretrizes. Ele arrumou cerca de 50 mulheres e pediu que elas tirassem a roupa e foram jogados no chão castanhas e essas mulheres eram forçadas a se rastejar no chão como porcos. Isso é algo que está registrado para qualquer um que quiser pesquisar. Esse é considerado um dos papas bastante herege, que é citado na história do catolicismo. E teve também o Papa Bonifácio VIII. Bonifácio VIII também, o chefe da Igreja Católica entre 1294 e 1303, há vários relatos sobre ele no qual ele abusou de mulheres e também de crianças, tanto que ele foi acusado de heresia e de sodomia. Ele também é retratado no livro Inferno de Dante Alighieri. Dante Alighieri usou, né, no seu livro lá, A Divina Comédia, uma citação sobre este Papa. Porque o Dante Alighieri ele escreveu, né, aquela descida lá do céu e do inferno, que eu até já trouxe aqui no canal. E ele usou muitas figuras históricas para fazer uma crítica. A Divina Comédia, não que seja uma comédia, mas é uma análise, né, e uma crítica sobre o clero e a religião daquela época, da Idade Média. Então ele é retratado neste livro aí, Inferno, de Dante Alighieri. E também o catolicismo ele perseguiu muitas pessoas e muitas crenças. Perseguiu religiões, porque o catolicismo ele, como sendo uma religião que se considerava a única e verdadeira, então ela tinha os seus dogmas e ela passou a perseguir, né, muitas religiões. Isso é registrado também na história, como nós veremos. Para o catolicismo manter, né, o seu poder, então ele encomendava as pinturas e todas as obras de arte que compunham o templo. E assim ele foi, ao longo dos anos, exercendo o seu poder. Ele proibia que a Bíblia fosse lida por outras pessoas. Somente
a hierarquia católica podia ler a Bíblia. Então ele passou a controlar, né, e proibir a tradução da Bíblia. Isso daí é uma coisa que também pode ser averiguada, né, e pesquisada, não é teoria da conspiração. Quem estudou história na escola sabe também. E sobre as construções também do Vaticano, tem este salão Paulo VI, que é uma serpente. É uma coisa que nós também podemos questionar. Por que foi construído este salão na forma de uma serpente? Você vai ver que tem os olhos, as presas da serpente. Foi toda uma arquitetura maçônica que foi elaborada para este salão aí. Isso é algo que devemos começar a se questionar, já que é uma religião que diz ser a única e verdadeira e está se usando dessas simbologias pagãs. Por fora também tem um formato arquitetônico da cabeça da serpente. Os olhos ali, que é o vitral, a janela. E a igreja ela perseguiu muitas pessoas. Podemos citar como exemplo a Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi queimada na fogueira. Ela foi queimada na Inquisição, né, na Inquisição Católica, que perseguiu vários religiosos e também criou essa perseguição no que eles chamavam de caça às bruxas. Ela morreu acusada de se vestir como um homem, já que ela lutava, né, em favor da igreja, então ela passou a se vestir com aquelas roupas de gladiador, né, aquelas roupas lá masculina. Então a igreja católica aproveitou para acusar ela de heresia. Ela foi uma famosa heroína francesa e ajudou a lutar contra os ingleses fora do país. Mas ela foi perseguida, né, pela Igreja Católica. No começo a Igreja Católica apoiou ela, né? Só que depois o catolicismo traiu a Joana d'Arc. Ela era uma jovem de 19 anos e acabou sendo julgada pela Igreja e acusada de mais de 70 crimes. Joana d'Arc foi queimada na fogueira em 1431 e considerada mártir alguns anos depois e canonizada em 1920 pela mesma igreja que a matou. Então, primeiro a igreja apoiou, ajudou ela, depois a igreja se voltou contra ela, acusou de heresia e queimou ela na fogueira. Em 1920 ela foi canonizada como santa. Então aí você já vê a contradição do catolicismo. E a igreja também perseguiu outras pessoas, né? Esse personagem aqui, Matar William Tyndale, ele foi queimado por ele traduzir a Bíblia. Ele foi também queimado na fogueira, né? Porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Porque a Igreja Católica não queria que leigos tivessem acesso à Bíblia. Porque como tinha os dogmas, então era necessário que as pessoas não tivessem conhecimento do verdadeiro evangelho. Também perseguiu movimentos protestantes, como John Hus. E a Igreja Católica também é acusada ao longo de muitos anos, né, de décadas, no caso aí de pedofilia. É uma coisa que é notificada na mídia massivamente. Como é que pode uma igreja que é única e verdadeira e fundada por Jesus estar envolvida nessas práticas imorais? A igreja também perseguiu outro personagem chamado Wycliffe, outro nome do movimento protestante. Wycliffe acreditava que a Igreja Católica deveria desistir das suas posses. Ele também estava envolvido na primeira tradução da Bíblia em inglês. Em 1415, ele morreu com 31 anos.
e após a sua morte ele foi declarado um herege. Durante o período de 12 anos, os livros de Wycliffe foram considerados blasfemos e foram queimados. A Igreja Católica também ela perseguiu os Templários, que foi uma ordem católica que lutava em favor da Terra Santa naquela época. A ordem militar católica fundada em 1118 foi fundamental durante as cruzadas. De fato, ela serviu à Igreja. Mas o rei Filipe IV da França pressionou a Igreja Católica para se livrar dos cavaleiros templários, por causa de dívidas que eles tinham com a ordem. Porque essa ordem ela se tornou muito rica e eles foram responsáveis pela fundação do primeiro banco, né? Nós sabemos que os templários, hoje eles seriam uma vertente da maçonaria. Foram os primeiros maçons. Mas só que a Igreja Católica no começo apoiou os templários, usaram eles, né, como bode expiatório dos seus planos, e depois, para dar um chega para lá neles, eles acusaram os templários de bruxaria e também perseguiu eles. Em 1307, o Papa Clemente V começou a perseguir os templários. Em 1312, ele tinha confissões de heresia suficiente para dissolver a ordem. Muitos foram então queimados na fogueira. Muito se fala, né, que o catolicismo ele está fundado sobre as sete colinas, que é uma citação do livro de Apocalipse, né, falando que Apocalipse 17:9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Então é citada essas sete colinas de Roma, que seria o império da religião falsa que iniciou-se ali, né? E a mulher ela está vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E ela tem na sua mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Aí tem essas sete colinas, né? Que é a colina Quirinal, a colina Viminal, a colina Capitolina, a colina Palatina, a colina Aventina, a colina Esquelina e a colina Gaélia, dando um total de sete colinas. E o Vaticano ele tem lá no centro, né, da Praça de São Pedro um obelisco, que é um símbolo pagão que pode confirmar, né, essa visão aí de Apocalipse 17:4, que a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. E ela também está envolvida, né, no abuso de menores ao longo das décadas. Somente em 2019 que o Papa Francisco reconheceu este fato publicamente e declarou guerra aos abusadores da Igreja. Mas a Igreja Católica ela encobriu em inúmeros casos, né, que se tornou até documentário em um filme. Aí fala bastante sobre isso e ainda estão descobrindo, né, coisas que foram abafadas. Aqui nós vemos a coluna em forma de serpente, que eu até trouxe um vídeo aqui e analisei. Aqui as cores, né, que fala que ela está vestida de púrpura e de escarlata, que é o vermelho e o roxo, violeta. Papa Bonifácio VIII também está envolvido em muita heresia, né, ao longo da história. Ele foi chefe da Igreja Católica entre 1294 e 1303. É esse que foi citado que eu falei no livro Divina Comédia, de Dante Alighieri. A igreja também perseguiu as bruxas, né? Que ele chamava de bruxas.
foi escrito o livro, né, Maleus Maleficarium, O Martelo das Bruxas, que foi escrito em 1487, depois que o Papa Inocêncio VIII declarou que as bruxas eram reais. E daí por diante, milhões de mulheres foram perseguidas e mortas por supostamente serem bruxas, mesmo pessoas que não eram, né? Mas só pelo fato de ir contra os dogmas da igreja, muitas pessoas eram lançadas na fogueira. Porque o dogma é algo, uma teologia da Igreja Católica no qual ela não aceita ser questionada. Inclusive, alguns pesquisadores, né, como Galileu Galilei, sugeriu que a Terra se movia em redor do Sol. Então, a Igreja Católica considerou essa afirmação dele uma heresia. Então, ele foi denunciado pelas suas crenças e ficou preso até a sua morte. Então, é esse assunto que eu queria trazer hoje à noite para vocês, se vocês quiserem. Deixa eu ver aqui. Jan Brasileira. Boa noite a todos. O Papa é o penúltimo da dinastia. É, alguma coisa tá para acontecer aí, né? É nítido porque a mídia tá falando bastante, trazendo bastante notícias, né, sobre essa questão aí do catolicismo. Eu creio que depois desse sínodo de outubro, né, o ano que vem muita coisa começa a aparecer. Muitos acreditam que esse Papa não deve durar muito, mas ele já preparou, né, toda uma equipe, né, para estar dando continuidade no, nessas mudanças. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer hoje. Agradeço a participação de todos vocês e estamos aí. Se tiverem alguma sugestão de assunto para as próximas lives, escrevam nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para ter um bom alcance aqui, né? Depois eu vou editar e lançar como vídeo. Mas é isso. Uma boa noite a todos, um grande shalom e até mais. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.